agora entramos, beleza. Tentei entrar a primeira vez e não foi. Então vamos lá para mais uma live essa semana. Toda terça às 8 horas da noite tem live. Bem-vinda, Denise, a Jato. Oi, Marcos. Eu antes não estava anunciando que era toda terça não, porque podia ter alguma mudancinha aí, né? Mas agora já estamos desde novembro fazendo live toda terça-feira, com exceção de algumas poucas semanas que trocou de dia, porque tinha convidada, enfim. Então agora eu já falo com certeza toda terça às 8 horas da noite, live aqui no perfil, tá bom? A partir de agora não fica mais gravado no IGTV, então é bom entrar ao vivo mesmo para não perder, tá? Olá, bem-vindo, quem acabou de chegar, não consigo ler o nome, Velislo. Bom, deixa eu colocar aqui nos comentários o nome da live, pra gente não se perder e situar todo mundo que estiver entrando. Essa live são os 5 erros mais comuns de quem começa a investir. Beleza? Vamos afixar aqui, maravilha. Bem, eu vou fazer uma pergunta agora, daqui a pouco eu faço essa pergunta de novo para quem vai entrar daqui a pouquinho. Se alguém tiver alguma coisa para contar, pode colocar aí. Se alguma vez já cometeu algum erro ao investir, se você que está aí assistindo já tiver cometido algum erro, pode contar aqui pra gente. Claro, desde que não seja uma coisa assim muito difícil para a pessoa revelar, né? Deixa eu pedir também para quem estiver ao vivo agora para mandar coraçõezinhos aqui para mim, por favor, para que o Instagram avise a mais pessoas que eu tô online, isso vai me ajudar muito. E que temos hoje um assunto muito interessante e não sei se todo mundo viu os stories lá de hoje, né? Mas a ideia dessa live, eu já tinha definido esse tema desde a semana passada, né? A ideia é justamente que a gente consiga aprender com o passado, né? Então, pessoas que já erraram, a gente identifica esses erros e aí os próximos não precisam cometer os mesmos erros, né? Porque erros vamos cometer sempre. Ninguém está imune a eles. Ainda mais quando a gente pensa em investir no longo prazo, né? 30 anos, imagina, 30 anos investindo, não vai errar nunca, impossível, né? Mas, assim, é legal a gente pelo menos destacar assim, os erros mais comuns que a gente já viu que todo mundo ou muita gente tende a errar quando está começando. Você que estiver começando agora não precisa cometer os mesmos erros. Então, foi exatamente isso que eu falei hoje lá nos stories, que a ideia da live é essa. E só foi uma pena, né, que tenha caído no dia de hoje, né, porque, assim, o que a gente vive no Brasil é exatamente o oposto, né? A gente está sempre mudando o passado. E aí eu coloquei lá aquela notícia do STF, porque, gente, eu não aguento mais mudar o passado aqui no Brasil, né? Desde quando eu tava na primeira série, que o passado do Brasil muda, né? A gente primeiro aprende que o Pedro Álvares Cabral, ele errou, ele desviou lá do caminho, se enganou e caiu aqui de paraquedas, né? E aí, descobriu o Brasil. Depois a gente aprende que não foi bem isso, ó. Tudo já planejado, já tinham ouvido falar que havia uma terra por aqui, pelo lado de cá, queriam tentar achar, porque se chegassem primeiro do que outras nações europeias poderiam conquistar o território, como de fato aconteceu. Então, assim, não foi nada, né? Tive um pequeno errozinho ali de quilômetros mar adentro, né? Então, isso é uma forma de você refazer o passado e a gente continua fazendo isso até hoje. Isso é muito ruim para o Brasil, né? Para os brasileiros. A gente não consegue nunca olhar o que aconteceu no passado e não repetir o erro, mudar. Ou ver o que foi bom e fazer de novo. A gente está sempre embaralhando o que aconteceu para trás e a gente não consegue evoluir. Mas bem, como nem todos aqui pensam assim, né? Ficam mudando o passado, então vamos falar sobre os erros mais comuns para que você, ao começar a investir, consiga evitar esses erros mais comuns e já partir direto para a parte que vale a pena, né? Bem-vinda, Emanuela, que bom te ver aqui. Vamos matar a saudade no sábado, né? Eu tava ficando com saudade de Emanuela, muito tempo que a gente não se falava. Então, vamos lá, vamos começar. Bom, o primeiro erro que eu quero
te contar aqui para você não fazer é o seguinte: é você não saber qual é o seu perfil de investidor. Aí tudo bem, Ana, é isso, você já fala todo dia nos stories, nos posts e tal. Mas, e daí? Né? Onde é que tá essa grande questão aí? Eu faço lá um teste e descubro, eu sou conservador, moderado, arrojado. O que isso vai gerar de grande influência? Bom, o que acontece é o seguinte: eu canso de ver pessoas que têm um perfil moderado ou até mesmo um perfil arrojado para os investimentos. Só que, como a pessoa não sabe disso, ela acha que é conservadora e ela investe tudo só num único investimento super conservador, né? Como, por exemplo, o dinheiro todo na poupança. Ou, não, eu só consigo botar no CDB do banco e no Tesouro. Obrigada, Emanuela. E no Tesouro Direto. Gente, sim, se você tem um perfil moderado, se você tem um perfil arrojado, se você já tem um patrimônio que justifica ir além, por que você vai ficar preso ali, né, em investimentos com uma rentabilidade de 2, 5, 7% ao ano, né? Não tem porquê. É claro que não é para você, então, larguei de mão, agora vou botar tudo em ações. Não, não pode ser o caminho oposto, né? Você tem um perfil moderado de investidor e aí você está investindo assim loucamente em coisas às vezes que você nem sabe o que é, né? Então, assim, por exemplo, tem pessoas que compram opções sem saber o que é uma opção. Então, assim, se você nem sabe o que é opção, não compre, por favor. É um investimento de risco alto, né? Um investimento, na verdade, até para o tomador, né? Para o comprador, ele é até um pouco mais simples, mas você precisa saber o que você está fazendo, né? Porque senão você também vai ficar gastando dinheiro ali com o custo da opção e não vai chegar a lugar nenhum. Então, esse é o outro lado da moeda também, né? Às vezes eu pego também, vejo muitas pessoas que ainda têm um perfil conservador ou moderado, ou às vezes até já tem um perfil arrojado, mas elas estão investindo um valor muito alto do seu patrimônio em investimentos de altíssimo risco, né? Claro que eles podem trazer uma rentabilidade mais alta, óbvio, né? Senão não teria sentido ter um investimento de alto risco que não rende nada. Mas o problema é que a pessoa não está preparada para perder dinheiro naquele investimento, né? Que é assim que funciona. Quando você tem um investimento de risco mais alto, você tem um potencial de ganhar muito, mas em compensação você tem o risco de perder. E se você não está ciente disso, e olha, isso assim, gente, é o tempo todo. Eu vejo o tempo todo. Pessoas que, ou às vezes até, tem algumas histórias assim, né? Tô me lembrando de 2 pessoas aqui que me contaram exatamente isso. Começou a investir, aí uma pessoa estava assessorando, né, assim, eu nem considero uma assessoria porque não explicou onde é que estava o risco, né, não bateu com o perfil da pessoa, não alinhou com os objetivos, então isso nem pode ser considerado uma assessoria de investimento. Mas enfim, a pessoa estava sendo assessorada por alguém, esse alguém indicou vários investimentos de alto risco, a pessoa foi lá e foi fazendo, né, e aí quando ela perdeu o dinheiro é que ela ficou sabendo que existia essa possibilidade de perder dinheiro. E aí, assim, isso é muito sério, né? Imagina que você está investindo com um objetivo muito claro, né? Eu vou precisar desse dinheiro aqui daqui a 2 anos, eu vou precisar muito dele porque eu estou guardando dinheiro para esse objetivo aqui, seja lá o que for. Tem gente que guarda dinheiro para fazer uma cirurgia, por exemplo, né? Uma cirurgia plástica. E aí você chega lá, tá tudo certo, você se preparou inteira, né? A sua vida, marcou férias. Chega lá, o dinheiro não tá lá, né? Porque você estava aplicando num investimento de alto risco que não tá condizente com o seu perfil. Então, isso é assim, parece uma coisa boba, uma coisa simples, né? Entrar lá na corretora ou em qualquer outro lugar que tenha um teste de perfil de investidor, responder aquelas perguntinhas simples e ter o seu perfil, mas isso é crucial, né? Tanto é crucial que o teste de perfil de investidor é uma obrigação das instituições e profissionais do mercado financeiro. Então, eu, por exemplo, não posso atender nenhum cliente de consultoria financeira sem saber qual é o teste, qual é o resultado do perfil de investidor dele, né? Então, assim, a gente sempre aplica o teste, tanto nos cursos online quanto na consultoria, tem que aplicar o teste, porque senão eu não posso prestar o serviço. Esse tem que ser o primeiro passo. A partir do momento que eu já sei qual é o perfil de investidor dele, aí eu consigo ir adiante. E isso é assim, essa regra, ela funciona para os grandes bancos, para os bancos pequenos, para as corretoras. Inclusive, as corretoras e os bancos, eles têm que atualizar o seu teste de perfil de investidor
de tempos em tempos. Para vocês terem uma ideia de como é importante isso. Se a corretora, se a CVM, né, que é o órgão regulador do mercado, chegar para uma corretora e disser assim, vem cá, cadê o perfil atualizado do cliente X? E a corretora não tiver, ela toma uma multa. Então, essa parte, esse ponto, parece uma coisa muito simples, muito corriqueira, mas ele é realmente muito importante para te direcionar, né? E você não incorrer em erros grandes, né? Como perder um dinheiro quando você achava que não tinha esse risco, né? Ou ficar com o dinheiro preso em algum investimento quando você também não tinha esse tempo aí para esperar até o vencimento. Então, assim, são diversos pontos aí dentro e é muito importante. Então, assim, nem para arriscar de menos, nem para arriscar de mais, né? Oi, Regina, bem-vinda! E isso que o teste faz, né? Quando você responde ao teste, você nem erra para cima. Oi, Marquinho, bem-vindo! Você nem erra para cima de investir em coisas arrojadas demais para o seu perfil e você também não erra para baixo, né? Você poderia estar correndo mais risco para ter uma rentabilidade mais alta, mas você fica lá tudo no tesouro, tudo na poupança, que são investimentos com rentabilidade muito baixa, né? Então, beleza, já partimos aí o número 1. Agora, o erro número 2, cara, esse assim, não sei nem se é um erro. Oi, Heitor, bem-vindo. Eu não sei nem se é um erro, porque assim, isso é a coisa mais comum de acontecer. Eu nunca encontrei uma pessoa em que, conversando com essa pessoa, ela tivesse isso resolvido, tá? Todas as pessoas com quem eu conversei sobre investimento até hoje cometem esse erro, que é o seguinte: você não tem o seu objetivo definido, né? Qual é o objetivo que você quer com aquele dinheiro? Na verdade, assim, é o objetivo que você tem para a sua vida e que você vai precisar de um dinheiro para alcançar, né? Alguns objetivos da nossa vida a gente não precisa de dinheiro. Oi, Oswald, bem-vindo. Então, beleza, se não é o caso, né? Você tem um objetivo de vida aí que sei lá, você quer se tornar uma pessoa mais paciente. Ok, você não precisa de dinheiro para isso. Mas qualquer outro objetivo que você tenha na sua vida, que você precisa de dinheiro, você precisa colocar isso no papel, né? Pelo menos estabelecer isso. E por que isso é tão fundamental, né? E a gente não faz isso, né? A gente não faz isso, na verdade, eu acho que não é nem em relação ao investimento. Eu acho que a gente não faz isso de forma geral, né? Por exemplo, você tem a sua carreira. Você não tem um objetivo ainda para sua carreira, muitas vezes, né? Você vai fazendo, vai tentando melhorar a renda e tal. Você quer o quê? Você quer crescer, você quer ter um salário melhor, você quer ter mais qualidade de vida, você quer ter mais tempo livre, mas você não põe um objetivo, não. Então, peraí, para eu ter isso aqui que eu quero, que é uma renda mais alta ou é mais qualidade de vida, eu preciso então trabalhar com X, né, na empresa Y, ou eu preciso empreender e para isso eu vou precisar de tanto, ou eu vou precisar fazer tal curso, ou eu vou... Então, a gente não coloca esses objetivos pra gente, né? A gente tem sonhos, né? Ah, o meu sonho é conhecer o mundo inteiro. Quero conhecer pelo menos 100 países do mundo. A gente tem sonhos, mas a gente não bota, né? Tá, isso vai custar quanto? Em quanto tempo eu quero fazer isso? Isso vai encaixar aqui na minha vida hoje? Ou é uma coisa para ficar para depois, né? Uma coisa que não é prioridade hoje, mas que tá ali. Então, isso é super importante. E por quê, né? Aí, toda vez que eu converso isso com as pessoas, tá, mas peraí, vamos definir os seus objetivos. É até o que aconteceu. Outro dia eu recebi uma pergunta lá no direct. Ana, eu tenho não sei quantos mil numa previdência privada no meu nome, não sei quantos mil numa previdência privada no nome do meu filho e eu tenho não sei quantos mil numa LCI. Aí eu quero saber onde é que eu aplico não sei quanto de dinheiro que eu tô guardando todo mês. Qual foi a primeira pergunta? Tá, qual é o seu objetivo com esses dinheiros, né, que estão espalhados? Não, tô guardando. Falei, não, eu sei, mas você fez uma previdência para o seu filho. Qual é o objetivo disso? É para ele resgatar quando ele estiver entrando na faculdade, alguma coisa assim? Aí, não sei. Então, assim, se você não sabe qual é o objetivo que você tem, qualquer investimento vai servir, não é verdade? Bem-vinda, Paulinha, que bom te ver aqui. Então, se você não tem um objetivo definido para o seu dinheiro, o que você quer investir para fazer o que com ele, qualquer investimento vai servir, né?
Um que rende pouco, serve, você não sabe para que vai fazer. Um que rende muito, mas tem alto risco, tá ótimo também, funciona. E não é bem assim, né? Não é isso que a gente quer, né? Bem-vinda, Deia! Então, o que é importante? A gente definir esse objetivo para poder entender qual que vai ser o melhor investimento, né? Porque se você me perguntar assim, Ana, qual é o melhor investimento do Brasil em 2021? Não existe. Não existe um investimento perfeito. Agora, se você está investindo para a sua reserva de emergência, aí eu vou te dizer, não, eu quero investir para minha aposentadoria. Aí eu vou te dizer os investimentos adequados para esse objetivo. Então, tem que ter um objetivo. Agora, deixa eu pontuar aqui duas coisas. Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Gente, vou só repetir a pergunta agora que eu fiz lá no início, se alguém quiser colocar, se alguém já cometeu algum erro quando estava começando a investir ou querendo começar a investir. Se tiver alguém aqui que tenha cometido um erro, que não seja uma coisa muito difícil, né, de colocar ao vivo, pode colocar para mim. Eu vou fazer aqui como se fosse um exercício. Imagine 2 títulos de renda fixa, tá? 2 títulos diferentes, em que eles são muito parecidos, tá? A diferença entre eles é que o primeiro título de renda fixa, ele rende 100% do CDI, tá? Isso hoje está dando mais ou menos 2% ao ano, bem pouquinho. Mas ele tem liquidez diária, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento, né? Precisou do dinheiro, vai lá e resgata em qualquer dia. O outro título, ele é muito parecido. A única diferença é que ele não rende só 100% do CDI, ele rende 200% do CDI. Ou seja, ele rende o dobro. Bem-vinda, Núbia! Então, ele rende o dobro, né? Só que ele rende mais, mas ele não tem liquidez diária, tá? Ele vai vencer daqui a 1 ano e meio. E você não vai poder resgatar antes disso, somente daqui a 1 ano e meio. Então eu queria colocar a seguinte pergunta para vocês responderem aí para mim. Qual desses 2 títulos que vocês acham que é o melhor? O que rende 100% do CDI, né, que significa 2% ao ano, e que tem liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento, ou o que rende 200% do CDI, é o dobro de rentabilidade, e que você não vai poder resgatar antes. Você só vai poder resgatar daqui a 1 ano e meio, quando ele vencer. Vocês podem colocar aí para mim qual que é melhor? A gente pode chamar o de 100% do CDI com liquidez diária de 1 e o de 200% do CDI sem liquidez de 2. Olá, Patrícia, bem-vinda! Então, se vocês puderem colocar aí para mim, eu agradeço. Eu vou explicar. Eu posso responder essa pergunta, né? Qual que é melhor? Somente se eu souber qual é o teu objetivo. Bem-vinda, Ju! O que acontece? Digamos que eu quero sempre que renda mais, né? Eu quero que meu dinheiro renda muito, com risco baixo de preferência, podendo resgatar a qualquer momento. Brincadeira. Mas eu quero sempre que renda mais. Então eu vou pegar esse daqui que rende 200% do CDI, né? Tá rendendo 4% ao ano. Só que aí ele não tem liquidez diária, então eu vou ter que esperar até daqui a 1 ano e meio para poder resgatar. E o outro eu posso resgatar a qualquer momento, mas em compensação vai render uma ninharia, né? Quase nada, 2% ao ano, fica abaixo da inflação. Deixa eu ver aqui, ó. Temos alguns votos. Eu acho que o 2, para mim pelo menos, seria, porque a chance de tirar já me deixa ansiosa. Só de poder resgatar já te deixa ansiosa para resgatar, né? Isso é bem interessante, ó. Depois eu vou marcar uma live aqui com a Marlise Lima, que ela faz um trabalho muito legal e a gente faz sempre um bônus lá dentro das turmas do programa 2021, que é exatamente em relação a crenças limitantes sobre dinheiro, porque é muito legal, é exatamente isso daí. Você já sabe que pode resgatar, então já gastou. 2, dependendo do objetivo, curto, médio ou longo prazo. 2, gente, é exatamente isso, ó, pensa comigo. A pessoa tá começando a guardar dinheiro agora, tá? Pode ser uma pessoa que trabalha CLT, tá pensando em sair da casa dos pais, né? Pô, tô querendo alugar um apartamento pra mim e aí tô começando a guardar meu dinheiro aqui, né? Porque agora, né, você é financeiramente independente, vou pagar minhas contas, tem que ter um dinheiro guardado. Se essa pessoa tá começando a guardar um dinheiro, tá? Ela consegue guardar aí R$500 por mês e ela não tem nada. E ela ainda por cima quer sair da casa dos pais, quer se tornar independente. Bem-vinda, Lívia!
que vai acontecer? Se ela decidir colocar o dinheiro dela nesse CDI que rende 200% CDI, pô, nesse investimento, rende o dobro do outro, mas que o dinheiro fica preso, aí ela sai da casa dos pais toda bonitinha, tal, passa 6 meses, estoura um cano dentro de casa, o que ela faz? Corre de volta pros pais, né? Porque o dinheiro dela tá preso, ela não pode sacar, né? Às vezes, dependendo da obra, vai custar mais do que isso. Então, vai custar mais do que o dinheiro que ela tem, né, de salário todo mês. Então, essa pessoa, ela tá guardando a reserva de emergência dela. Ela tem que ter liquidez, tá? Tem que ter liquidez diária. Ah, mas vai render nada, Ana Luísa. Paciência, né? Não dá para ter tudo nessa vida. Ou é risco baixo, ou é rentabilidade alta, ou é liquidez. Não dá para ter os três no investimento só. Então, ela vai buscar um investimento de risco baixo, porque ela não quer correr o risco de perder, é o primeiro dinheiro que ela está começando a guardar na vida. Ela precisa de liquidez porque ela vai estar por conta própria e paciência, vai render pouco. Agora, um outro exemplo. É uma família, já tem lá a sua reserva de emergência guardada e decidiu que, pô, vamos fazer uma viagem para Disney? Pô, vamos, não vai ser muito legal, mas pô, o dólar tá caro. Vamos guardar dinheiro aí durante um tempo. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos comprar a passagem já com antecedência para daqui a 1 ano e meio, que é pra gente poder ir pagando aos poucos. Aí quando chegar no dia da viagem, a gente já viaja tranquilo, viaja com, né, o bolso cheio, não tem, enfim. Aí essa pessoa, ela quer guardar um dinheiro que ela já sabe que ela só vai precisar daqui a 1 ano e meio. O que ela precisa? Ela precisa um pouco de segurança, né? Ela não vai arriscar muito, porque a viagem é daqui a 1 ano e meio, já comprou passagem, já avisou as crianças já estão enlouquecidas. Imagina, chega na época da viagem e a bolsa caiu. Aí perdeu, não tem mais dinheiro da viagem. Aí também não dá. Então ela também quer um pouco de segurança, mas ela também não precisa ter liquidez diária, né? Ela pode abrir mão disso, deixar para resgatar só lá na época do vencimento, e ela vai ganhar um pouco mais de rentabilidade. Vale a pena, né? Então esse peso aí, como que você pesa o tripé dos investimentos, né? Que é justamente o risco, a liquidez e a rentabilidade, depende desse objetivo que você tem, né? Ou então, por exemplo, a gente tem uma pessoa que quer fazer um curso. E só que assim, ela tá ali tentando fazer aquele curso, só que as matrículas não tem exatamente a data que vai abrir, ou então tá igual a minha certificação agora, que eu tô fazendo a CEA. Na semana que eu tava emitindo o boleto para pagar e marcar a prova, eles suspenderam as provas por causa da pandemia. E aí agora a prova só em abril. Eu já tô com tudo estudado e aí eu tive que adiar de novo. Mas beleza, imagina que você tá querendo fazer um curso, tá esperando as vagas abrirem. E, cara, as vagas não abrem, as vagas você não sabe, não tem previsão, a universidade já não mandou. Você já tá com o dinheiro do curso ali, cara, não vai deixar o dinheiro na conta, né? Porque vai gastar. Então você precisa aplicar no investimento. Mas você sabe quando que aquele curso vai abrir as vagas? Não. Pode ser que abra mês que vem? Pode. Pode ser que só abra daqui a 1 ano? Pode. Então pega um investimento com liquidez diária, né? Vai render pouco, mas ao menos você vai mantê-lo ali aplicado, vai estar ali tentando ganhar da inflação. O que não dá é para você deixar parado na conta e nem na poupança, porque na poupança também está perdendo para a inflação. Então, tudo depende muito do objetivo. Assim, o objetivo que a gente dá é muito importante. Agora, existe também, claro, né? Também não dá para ser assim, rigor, né, em tudo. Existe algumas situações que a pessoa, poxa, eu tô com dinheiro extra aqui, mas eu não tenho um objetivo definido, né? Já tô guardando, já tenho a minha reserva de emergência, já tô guardando todo mês para minha aposentadoria, já tenho um fundo lá para usar para viagem, e aí eu recebi esse dinheiro aqui, um extra, um processo judicial que eu ganhei, não sei o que eu quero fazer ainda. Beleza, aí você tem como investir esse dinheiro de forma que ele fique disponível, sem muito risco, mas também, né, colocar ali numa coisa mediana. Mas isso é a exceção, né? É muito exceção. Na maioria das vezes, a gente vai ter um objetivo para o dinheiro. Na verdade, a gente sempre tem um objetivo. O que acontece é que às vezes a gente ainda não parou para pensar nesse objetivo, né? Porque é isso que acontece com as pessoas com quem eu converso. Elas têm lá o dinheiro, elas querem saber se está bem aplicado ou não, ou então elas querem saber onde investir. Eu pergunto, qual é o objetivo? Ah, não sei. Não tem objetivo. Tá, mas
quais são assim, seus objetivos de vida, quais são os seus sonhos. Aí vem uma lista, ó, é uma lista quilométrica, é normal. Eu também tenho a minha lista quilométrica, né? Todos os países que eu quero conhecer, quero estudar alemão, quero fazer um curso de vinhos, quero fazer isso e aquilo outro e investir não sei o que lá. O sonho a gente tem um monte. A gente só não consegue correlacionar isso, né? A gente deixa o sonho aqui no etéreo e não estabelece objetivo para o nosso dinheiro. Então, casar essas duas coisas é primordial para a gente conseguir investir bem. E aí, se a gente já tem isso bem casadinho, surge um dinheiro extra, a gente já está pensando como é que vai usar, beleza, né? Sem problemas. Vamos lá. Terceiro ponto. Alguém aí já ouviu alguém, né, um amigo, um conhecido, alguém na internet dizendo que, cara, bolsa é cassino, perdi todo o meu dinheiro lá. Se alguém já tiver ouvido isso em algum lugar, de algum amigo, de algum conhecido, algum parente, alguém que viu na internet dizendo que perdeu o dinheiro todo na bolsa, coloca aí pra mim, por favor, que já ouviu falar. Ou se for a própria pessoa, né? Eu mesma perdi meu dinheiro todo na bolsa. Espero que não tenha ninguém aqui que perdeu o dinheiro todo na bolsa. Mas coloca aí pra mim. Porque o terceiro erro é muito comum também. É a concentração, tá? Do dinheiro em um único investimento. O que acontece? É como eu falei, nenhum investimento é perfeito, tá? Não existe um investimento que rende muito, que tem liquidez diária e que você... risco baixo, né? Risco baixo, rende muito e liquidez diária. Isso não existe. Isso, normalmente, se alguém vier te propor isso, né, dizendo que tem essa maravilha aí, é fraude, tá? Muito provavelmente é fraude, é uma pirâmide financeira, isso é bem comum, tá? Bem comum mesmo. A gente pega todos os anos, a CVM entra com investigação contra milhares de potenciais pirâmides financeiras e muitas são condenadas. Então, existe mesmo. Então, o que acontece? A gente sabe que os investimentos não são perfeitos. Então, quando a gente vai investir, a gente tem que abrir mão de um dos pilares, né? Ou não vai ter liquidez, ou vai ser arriscado, ou vai render pouco. Se a gente concentra tudo num lugar só, a gente vai sempre estar abrindo mão de alguma coisa. Ou meu dinheiro vai estar todo no risco, né? Olha que loucura, não consigo nem dormir. Ou meu dinheiro vai estar todo rendendo pouco. Ou meu dinheiro vai estar todo preso, né? Aliás, isso é muito comum era mais comum até pouco tempo atrás, mas ainda pessoas ou mesmo famílias que concentram todo o seu patrimônio em imóveis, né? Então, o que acontece? O investimento em imóveis é um tipo de investimento, tem a sua parte boa e a sua parte ruim. Agora, você concentrar tudo em imóveis acontece muito num determinado momento, uma pessoa da família precisou, cara, vai ter que fazer uma cirurgia e tal, aí não cobre a prótese, nossa, a prótese custa 30 mil, a família, assim, tem, às vezes, milhões, e aí você precisa de 30 mil, e tá tudo imóvel, aquele ali tá no inventário, acabou, né? Aí ou você vende um imóvel inteiro para pagar um negocinho, né? Ou você precisa também esperar um tempo enorme para vender um imóvel. Então, é um problema de concentração. Ó, tem gente aqui falando que já ouviu falar disso acontecer. Eu já ouvi várias vezes, né? E aí a pessoa, isso eu ouço muito, eu já vi essa situação com imóveis, já vi essa situação com imóveis a partir do momento em que os pais faleceram, né? E aí as filhas tinham um patrimônio enorme, só que imobilizado e tudo no inventário, aquele processo judicial que a gente sabe que demora 10, 15 anos. E às vezes passando necessidade, não necessidade, né, de não ter o que comer, que pessoa que tem um patrimônio grande normalmente não é essa a questão. Mas às vezes com coisas simples que poderiam ser resolvidas e não resolve porque o dinheiro todo está dentro de um imóvel. Então, na bolsa é a mesma coisa, né? Por exemplo, a primeira vez que eu ouvi um amigo dizendo que tinha perdido tudo na bolsa foi em 2008, 2009, né? Por quê? O Brasil estava numa fase boa, né, de mercado financeiro, a gente estava crescendo, e aí veio a crise do mercado imobiliário lá dos Estados Unidos, que afetou a nossa bolsa aqui, né? E a nossa bolsa caiu bastante, foi uma crise, assim, importante. Ela não foi duradoura, né? Ela se resolveu rápido aqui para o Brasil,
e até para os Estados Unidos também eles conseguiram se resolver. Mas ela foi uma crise importante em termos de queda, né? Aí as pessoas estavam investindo na bolsa sem saber o que estava fazendo, né? Não, vou botar na bolsa porque a bolsa está rendendo, a bolsa está subindo, olha só. Semana passada subiu tanto, ano passado subiu tanto. E aí, bota na bolsa. Aí, em vez de pegar e, deixa eu experimentar aqui, né? Um pouquinho na bolsa. Deixa eu sentir qual é do negócio. Não, pega, então vou botar na bolsa, né? Bota tudo pra ver, porque aí quer render muito, né? A bolsa tá subindo 30% ao ano. Gente, vou botar todo o meu dinheiro lá, porque meu dinheiro vai render muito, né? Aí o que acontece? Vem a crise, porque a crise vem, né? A crise vem sempre. Ainda mais quando você tá pensando aí em investir no horizonte de tempo de 20, né, 10, 15, 20, 30 anos, vai ter crise, gente. Vai ter todo tipo de crise, até pandemia de coronavírus vai ter em algum momento. Então, aí o seu dinheiro tá todo na bolsa. Aí na hora da crise, o seu dinheiro reduz de valor, perde muito valor. E aí o que a pessoa faz? Ela acabou de entrar, ó, a bolsa tava subindo. Aí ela entrou aqui, ó, a bolsa lá no alto, ela pagou caro a beça. Aí passou 6 meses, a bolsa tá aqui, ó. O dinheiro que ela botou aqui virou farelo, né? E aí a impressão realmente é que você perdeu tudo na bolsa. Agora, e aí sai da bolsa dizendo assim, cara, bolsa é cassino. Bolsa é cassino. Não tem condição. Você investe lá, pode ganhar e pode perder. O pessoal que entrou antes de mim ganhou e eu perdi. É acaso. Não é acaso, né? É uma modalidade de investimento. Existem diversos ativos negociados em bolsa de valores que tem regras muito claras, né? Agora, tem risco muito alto. E se você não sabe qual é o risco, boa noite, Eliésio, bem-vindo. Ó, a Regina também já ouviu há muitos anos, exatamente. Agora, na pandemia, que a bolsa caiu muito em março do ano passado, né? Caiu, assim, demais mesmo. Eu não ouvi tanto isso. Eu acho que o pessoal já está começando a entender melhor como é que funciona a bolsa de valores, a ponto de ou começar aos poucos ou tentar entender antes de aplicar, que é o ideal. Não é preciso você também se tornar um expert, né, em como funciona, porque se fosse assim, somente os super entendidos, os profissionais do mercado poderiam investir em bolsa. Isso não é verdade. Mas é você ter uma noção de o que está envolvido ali, né? Então, quando você concentra todo o seu dinheiro num lugar, você realmente pode perdê-lo todo de uma vez. Agora, se você entende que renda fixa é importante, crédito privado é importante, ativo de renda variável é importante, diferentes ativos de renda variável, né? Porque a bolsa, quando ela cai, ela não cai todo mundo junto. Às vezes até acontece, mas isso é mais raro, é um problema sistêmico, como foi até o caso da pandemia. Mas o que acontece na maioria das vezes é um ativo cai, o outro sobe, né? Igual aconteceu hoje. A bolsa caiu, o dólar subiu. Se você tem investimentos atrelados ao dólar, você pode até ter perdido um pouquinho na bolsa, mas você ganhou um pouco no dólar. Então, a gente conseguir diversificar os nossos investimentos, buscando, né, que a gente tenha um pouquinho de cada tipo, né, de tipos diferentes, aquele tipo que geralmente cai quando dá ruim e aquele tipo que geralmente sobe quando dá ruim e o oposto também. Você vai ter uma diversificação, você vai ter muito mais proteção para sua carteira toda, né? Óbvio que aquele dinheiro que está ali no risco, ele está no risco, ele vai cair. Mas ele vai levar um pedacinho da sua carteira. E mais, quando você tem só um pedacinho ali no risco, o que acontece? Se você tiver uma emergência, no meio da pandemia que a bolsa caiu, ainda fiquei desempregada. Vou precisar usar o meu dinheiro que tá guardado. Mas você vai usar o seu dinheiro que está no baixo risco, que ele está lá quietinho, ele rende pouco, mas ele está protegido. O da bolsa que caiu, você não vai usar agora. Você vai deixar, vai esperar até ele se recuperar. Porque recupera, né? Se as bolsas mundiais não recuperassem, não existiria mais bolsa. O gráfico da bolsa é sempre esse. Ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Só que no longo prazo ele está sempre subindo. Então, você tem que diversificar. E diversificar pensando nisso, né? Quais são os investimentos que são afetados por coisas diferentes? Esse aqui é afetado por problema na política, esse aqui é afetado por problema na economia, aquele lá é afetado por problema no mundo externo, né? Em outros países. Aí você consegue ir gerando esse equilíbrio. Então, isso é super importante também. O quarto erro. Esse é até assim, bem fácil, já falei sobre ele, né? Mas eu vou dar alguns exemplos aqui também.
é você não saber onde você está aplicando seu dinheiro, tá? E aí, assim, deixa eu dar alguns exemplos, vão parecer repetitivos, mas depois eu vou fazer um resumo. Primeiro, você vai toda feliz, né? Alguém te orienta, cara, olha só esse título maravilhoso. Ou então você entrou no site da corretora por conta própria, igual outro dia eu entrei junto com uma cliente. E aí a gente entrou lá, nossa, tava lá, assim, lindo, na primeira linha da corretora. Um CDB rendendo 10,5% ao ano, risco baixo, né? Se a gente tem uma taxa de juros hoje de 2% ao ano, o investimento de risco baixo, que rende 10,5% ao ano, é maravilhoso, né? E aí, qual foi a primeira reação da cliente? Né? A gente estava online ao mesmo tempo, eu estava compartilhando a tela com ela para mostrar como é que ela usava a corretora dela. Qual foi a primeira reação dela? Ana, um CDB de risco baixo, 10,5% ao ano, botar todo o meu dinheiro aí, né? Ia cair no risco anterior, né? No erro anterior, de concentrar. Só que aí, assim, a gente precisa entender onde é que a gente está botando nosso dinheiro. A gente precisa saber qual é a desvantagem, o risco daquele ativo. Por quê? Era um ativo de risco baixo com rendimento bom. Era. Então, gente, onde é que vocês acham que estava o erro aí, né? Onde é que vocês acham? É risco, rentabilidade, liquidez. O risco era baixo, era bom, né? A rentabilidade era alta. A questão era a liquidez, né? Esse CDB, por exemplo, ele só vai vencer daqui a 9 anos, né? Eu nem sei se ele ainda está disponível, que já tem 1 mês e meio isso, talvez já tenha acabado esse CDB. Mas é um CDB muito bom. Aquela cliente, ela concluiu que de fato, né, depois a gente conversar, eu explicar para ela, de fato aquele CDB valia a pena para o dinheiro que eles estão guardando para os filhos, porque eles querem usar só daqui a 10 anos, então ia casar o tempo direitinho, mas não é botar o dinheiro todo ali, né? Então, eram 9 anos de título e 10,5% ao ano de rendimento. Então, assim, no final desse período, o dinheiro ia ter valorizado cerca de 150%, né? Com risco baixo, porém, ficar preso durante 9 anos, né? Você tem que ter certeza que realmente você não vai precisar usar esse dinheiro pelos próximos 9 anos, porque ele não vai estar disponível. Outra coisa, você não saber qual é o risco que está envolvido ali, né? Então, por exemplo, isso aconteceu também com uma outra cliente, ela estava lendo sobre fundos imobiliários, nossa, fundos imobiliários maravilhosos, porque, gente, fundo imobiliário, ele tem várias vantagens, eu já li aqui, Ana, então eu só queria, assim, saber qual fundo imobiliário é melhor, porque eu já li, já sei que é bom. E eu falei, tá, não, tudo bem, sem problemas, mas qual é o objetivo desse dinheiro que você quer botar no fundo imobiliário? Aí vai conversando. Então o fundo imobiliário pode perder valor? Pode, fundo imobiliário é renda variável, né? Igual a ação. Você compra hoje por um valor, pode subir ou pode cair. Não sabia. Aí quer dizer, imagina, a pessoa tá aplicando um dinheiro ali, passa 6 meses, 1 ano, que isso até aconteceu com uma amiga que me contou isso, né? Que ela investiu, não sabia que tinha possibilidade de perder, quando viu, tinha perdido. E o dinheiro perdeu o valor, né? Imagina, gente, como deve ser desesperador você investir numa coisa achando que aquilo ali vai render, só que aquilo ali pode render negativo. Então, assim, não é ruim, a possibilidade de render negativo não é ruim. Ela pode ser boa, porque provavelmente ela tem um potencial de render positivo muito alto. Só que você precisa saber disso, né? Você precisa estar preparada para isso. Você precisa direcionar um dinheiro para esse investimento que não seja um dinheiro que você tenha certeza que vai precisar. É um dinheiro que você sabe que você pode esperar. E deu ruim, caiu. Tô tranquila, vai voltar. Como aconteceu na pandemia, né? Em março, muita gente investindo na Bolsa em 2019. 2019 o mercado financeiro estava se recuperando aqui da recessão do Brasil. E realmente a Bolsa estava indo bem, e aí as coisas estavam indo bem, chegou na pandemia, que ninguém esperava, e caiu muito, muito rápido. Só que é um dinheiro que eu não vou usar agora, então beleza, deixa quieto. Recuperou, né, muito antes até do que se podia imaginar lá em março, abril. Ele em abril começou a subir e hoje já recuperou. Hoje a bolsa já está acima do que estava antes da pandemia. Mas naquele momento, lá, março do ano passado, ninguém tinha certeza que em 1 ano isso já teria se recuperado, né? Tinha pessoas, especialistas, dizendo que talvez levasse mais do que 1 ano, 2, 3 anos.
e, no entanto, já recuperou. Então, assim, o risco não é o problema. Agora, você não saber qual é o risco é um problema. E também existem outros tipos de risco, né? Às vezes o risco não é que vai variar o rendimento, né? Um título de renda fixa, por exemplo, uma debênture. Uma debênture é um título de renda fixa. Não tem risco de variar negativo, né? Não tem risco do seu dinheiro perder valor, não existe esse risco. Mas não quer dizer que é sem risco. Como é uma debênture, o risco que tem ali é aquela empresa te dar um calote e não pagar o seu investimento, não devolver o seu dinheiro. Então, assim, é importante que você esteja ciente desse risco. Por quê? Estando ciente desse risco, você vai buscar se precaver. Você vai ver se aquela debênture tem algum tipo de garantia. Ah, tem garantia. Ah, então beleza, já fico mais tranquila, né? Ou então, olha, a garantia é essa, mas é um pouco frágil. Então, assim, pode ser que você tenha que, se der algum problema, pode ser que você tenha que ir para a justiça. Ah, então você já se prepara, né? Pode ser que até você desista de investir nesse tipo de título, que é o caso, né? Um debênture não é aconselhado para investidor que está começando por causa disso. Mas se você já é uma investidora, que já tem um tempo maior aí, já tem um dinheiro maior, beleza, quero correr esse risco aí. Eu confio na empresa, acho que a empresa tem tudo para crescer, é um setor que vai bombar, não vou levar calote. E aí você investe, mas conhecendo o risco. Então, isso é super importante. Agora, então, vou citar aqui os 4 pontos que a gente precisa observar no investimento, tá? Pra gente poder aplicar tranquilo, né? São 4 pontos essenciais que a gente tem que olhar antes de investir, de todo investimento, tá? Então, o primeiro é exatamente qual que é o risco e se o risco é muito alto ou não. Porque tem investimento que oscila, né? Mas que oscila pouco. Tem investimento que oscila, que faz assim, né? Então, qual é o risco? O risco é de render negativo e o risco pode ser baixo ou alto. Tem outros investimentos que o risco é você levar um calote, como esse aí da debênture, né? Agora, no caso do Tesouro Direto, por exemplo, o risco é esse, né? O risco é você levar um calote do governo federal. Só que o risco, no caso do Tesouro Direto, é baixíssimo, né? Não existe nem tão cedo uma previsão do Brasil, do governo federal, dar um calote nos investidores, né? É mais fácil vir um juiz do STF anular uma condenação de não sei quantos anos, que a pessoa já ficou presa e tal, do que... Brincadeiras à parte, mas assim, do que o governo federal não honrar os seus títulos. Ah, mas esse risco existe? Existe, em última instância, né? Se a economia estiver completamente depauperada, as empresas já todas falidas, como a gente tem algumas situações aí no mundo, né? Alguns países do mundo passando por isso. Desemprego desesperador, enfim, indicadores, né, horríveis, aí começa a ficar mais alto o risco do calote. Não é que ele não exista, ele existe, só que hoje no Brasil ele é um risco muito baixo. Já em relação a uma empresa, né, uma debênture, esse risco do calote ele sempre é um pouco maior, né? Porque 1000 coisas podem acontecer numa empresa. Má gestão, fraude, um escândalo, um problema ambiental e a empresa, né, não consegue se recuperar. Então, o risco é o mesmo, né? O mesmo tipo de risco de dar calote no investidor, mas com um grau mais alto. Bem-vinda, Mila, que bom que você chegou. A terceira coisa a segunda coisa, já ia pular. Primeiro é o risco. A segunda coisa, a liquidez. Qual é a liquidez desse título? Isso é fundamental, tá? Pode ser que exista uma carência, né? Eu vou investir hoje, eu tenho que esperar no mínimo 3 meses para poder resgatar. Eu posso resgatar antes, mas só se eu esperar no mínimo 3 meses. Ou então, não, esse aqui eu posso resgatar todo dia, qualquer dia. Ou não, esse daqui vai ficar aplicado durante 9 anos, eu não vou poder resgatar. E aí existem vários tipos de carências, fundos de investimento, tem o prazo de resgate, é diferente. Carência não, vários tipos de liquidez. Mas você tem que olhar isso antes, né? Tem que saber qual é a liquidez daquele título antes de aplicar o dinheiro. O terceiro ponto importante é qual é o rendimento que está previsto ali, né? Se for um título de renda fixa, ele tem um rendimento já pré-determinado, né? Antes de investir, você já sabe quanto que ele vai render. Às vezes você não sabe qual é o valor exato que ele vai render, mas você já sabe que ele vai render igual a taxa Selic, ou que ele vai render 200% do CDI. Então você já sabe. Se for um ativo de renda variável,
Você não tem como ter certeza qual é o rendimento que ele vai ter, mas você tem aí algumas análises, né, de analistas financeiros, analistas do mercado financeiro, que fazem análises e fazem projeções, né? Olha, essa empresa aqui tem um bom potencial, porque ela está com um balanço assim, porque ela está investindo no segmento tal, porque ela está anunciando aí qualquer coisa. Já essa empresa aqui, olha, está com uma perspectiva aí de não crescer muito nos próximos anos, porque esse mercado dela já está saturado, a empresa ainda não conseguiu se resolver aí com outras questões, né? Por exemplo, os bancos brasileiros, os principais bancos são empresas muito fortes, né? Muito sólidas, muito grandes, né? Com muito dinheiro, que geram muito lucro. Mas existe um ponto de atenção aí para esses grandes bancos no longo prazo, que são os bancos digitais. Os bancos digitais estão nascendo, estão crescendo, estão tomando mercado. Ainda não chegaram assim a incomodar mesmo os bancões, né? Mas é previsto que se os bancões não se modernizarem nos próximos anos, em algum momento eles vão começar a perder mercado. Então é o tipo de análise que um analista financeiro consegue colocar em números, né? Claro que é uma previsão, não é uma certeza, já que é um ativo de renda variável, mas você consegue ter uma noção. E fundo de investimento, mais ou menos o mesmo raciocínio aí da renda variável. O fundo ele tem uma rentabilidade passada, que é ótimo para dizer se a gestão fez um bom trabalho naquele momento ou não. Mas que não quer dizer que vai render igual no futuro, né? Então, assim, você começou a aplicar, o gerente do seu banco te recomendou, nossa, esse fundo aqui tá maravilhoso, olha só, último ano ele rendeu tanto, no último mês ele rendeu tanto, nossa, que maravilha. Aí você vai e aplica o seu dinheiro, achando que o quê? Ele vai render aquilo ali, né? Ele tá rendendo 10% há 2 anos, vai render 10%. Aí você aplica o seu dinheiro no ano seguinte, ele rende 1,5%. Mas peraí, o que aconteceu? Cadê meus 10%? Né? Só que o que acontece é que aquela rentabilidade passada, ela mostra uma foto do passado. Ela não faz uma projeção para o futuro, né? Então, para você fazer uma projeção para o futuro, aí essa pessoa que está te orientando tem que te explicar qual é o perfil daquele fundo. Ah, esse fundo aqui está investindo muito em tecnologia, o mercado está crescendo muito. Ah, então é um fundo que tem potencial de rendimento alto. Mas se não, não vai ser uma coisa... se for um fundo que está investindo em ativos ruins, que estão perdendo valor, né? Um fundo focado em empresas de petróleo, e as empresas de petróleo não estão se diversificando, o petróleo um dia vai acabar, assim, né? A gente vai parar de usar petróleo, nem que demore muito, mas a gente vai parar. Então, não, mas eu gosto muito desse segmento. Beleza, investe aí, mas a projeção, para mim, não é tão boa. Então, você também pode se basear em análises de analistas financeiros para poder entender qual é o potencial de rentabilidade que você vai ter naquele investimento dali para frente, né? Para o futuro, e não olhando só o passado. E o quarto ponto é o custo. Tem muita gente que esquece de ver o custo, né? O custo, assim, às vezes fica completamente ignorado, né? É o que acontece muito com pessoas que querem investir através de previdência privada, né? A previdência privada em si não é um investimento, é um serviço financeiro, mas às vezes a pessoa quer investir na previdência privada e não percebe qual é o custo que está sendo embutido ali, né? No caso, existem diversos tipos diferentes de custos dos investimentos. Então, fundo de investimento tem sempre taxa de administração. Existe uma outra taxa de fundos também, que é a taxa de performance, mas aí é uma taxa boa, né? Se o fundo for bem, vai ter taxa de performance, mas você também ganhou bastante. Se o fundo não for tão bem assim, não vai ter taxa de performance. Existe a taxa de corretagem, que você paga para a corretora. Então, você também tem que observar, porque isso é um problema muito comum. Tem muita gente que fica assim, investe aqui hoje. Aí hoje não, esse aqui é o melhor investimento. Aí aplicou. Aí no mês seguinte, saiu um negócio novo. Fiquei sabendo de um novo investimento. Vou resgatar lá e vou aplicar aqui. Aí começa, resgata e reaplica. Só que tá pagando de taxa de corretagem, às vezes, não vale a pena com o rendimento que tem, né? Aí tem que deduzir o imposto de renda. Então, o custo é um ponto muito importante. E os investimentos têm custo, né? Tem alguém ali
gerenciando ou fazendo algum tipo de intermédio para você. As corretoras agora já estão isentando os investidores de alguns tipos de investimento da taxa de corretagem. Isso é uma estratégia basicamente de marketing, né? Convidar pessoas, olha, aqui é isento, hein? Pode vir. Aí a pessoa vem, se torna cliente, quando ela já está lá dentro, ela investe naquele produto que é isento, depois ela vai conhecendo outros produtos, começa a investir em outras coisas que geram uma taxa mais interessante. Mas tem algum custo vai ter, e é importante a gente observar também antes de investir. E o quinto erro mais comum é o seguinte, são aquelas promessas fantásticas, né? Aquelas, um investimento maravilhoso, como é que seu dinheiro não tá aqui, né? E é interessante porque, assim, às vezes eu recebo mensagem de pessoas falando assim, por exemplo, eu recebi uma há algumas semanas atrás. Ana, olha só, acabei de ver isso aqui, nossa, investimento maravilhoso, tem um robô e tal, não sei o que, mas assim, eu tenho que decidir hoje porque vai acabar. Como é que vai acabar? Não entendi. Será que é bom? Aí já achei estranho, né? É aquele tipo, né? Investimento seguro, rende muito, pode resgatar a qualquer momento. Fui pesquisar, sim, na cara que era fraude, né? Eu não podia dizer, olha, é uma fraude, porque ainda não foi condenado pela CVM, né? Eu não sou investigadora, não sou advogada nem nada. Mas assim, na cara que é fraude. E aí, não, é só até hoje, amanhã não tem mais. Gente, não existe isso, né? Assim que funciona. Né? Investimento não é só hoje, amanhã a bolsa fecha, não tem mais opção. Claro, existem alguns fundos que fecham de tempos em tempos, existem títulos que se esgotam, mas surgem outros títulos, né? Outros fundos se abrem, não é um investimento que, olha, investe hoje até meia-noite ou então acabou. Toma cuidado, né? É estranho, né? Uma promessa fantasiosa, fantástica, maravilhosa, é esquisito. Agora eu vou dar um exemplo real, é aquele do fundo imobiliário. Eu trouxe aqui uns valores pra gente falar, porque isso eu vejo que acontece demais também. Essa minha cliente da consultoria financeira já chegou pra mim falando assim, poxa, Ana, eu já li tudo sobre os fundos imobiliários e é esse que eu quero investir. Quero investir em fundos imobiliários, tem tudo a ver. Eu já li que, só vantagem, Ana. Não preciso ter o valor de um imóvel inteiro para investir, consigo investir com pouco dinheiro. Tem liquidez diária, né? Porque se eu investir direto no imóvel, se eu precisar vender, demora um tempo, tarará. Fundo imobiliário, liquidez diária, maravilhoso. Recebe aluguel, Ana, todo mês eu recebo aluguel. É verdade, recebe aluguel no fundo imobiliário todo mês. O aluguel é isento de imposto de renda, é verdade, o aluguel é isento de imposto de renda. Ana, é isso, minha vida tá feita, né? Vou pegar meu dinheiro todo, vou investir no fundo imobiliário, vou ficar rica. Não vou precisar mais pagar conta nenhuma, todo mês vai render. Vou receber meus aluguéis, né? E aí tá tudo certo. Agora vamos fazer uma conta, né? Uma promessa fantástica, né? Porque, na verdade, assim, o problema tá tudo certo, né? Todas essas informações sobre fundos imobiliários estão corretas. O problema é não apontar onde estão as desvantagens, né? Não fazer o contraponto, né? Que aí a pessoa vai achando que é só isso aí. Então, vou fazer um exemplo aqui com vocês, tá? Imagina aqui, esse investidor, ele tem 10 mil reais para aplicar, tá? Ele quer aplicar 10 mil reais em fundos imobiliários, né? Porque fundos imobiliários ele pode aplicar com pouco dinheiro, ele ganha aluguel todo mês, isento de imposto de renda, e tem liquidez, e aí o que ele pensa? Vai ganhar aluguel todo mês, né? Então, 10 mil reais. Aí ele vai ganhar o quê? R$ 1.000 por mês de aluguel, provavelmente, né? Porra, R$ 1.000 por mês, já paga metade das minhas contas aqui e tal. Não é bem assim, né? Então, assim, imagina que você tem um imóvel que custa 400 mil reais, tá? Esse imóvel que custa 400 mil reais, se você tivesse os 400 mil reais, você ia pagar o imóvel e ia botar para alugar. Você ia ganhar 3 mil reais por mês de aluguel com esse imóvel, tá? Pô, maravilha, né? 3 mil reais é bom. Mas você teve que desembolsar 400 mil, né? Investimento em imóveis é assim. Você bota um dinheirão, compra um imóvel e fica recebendo um aluguel. Aí, só que no fundo imobiliário, você não tem os 400 mil. Então, você vai investir o quê? 10 mil. Aí, digamos, você está investindo 10 mil reais num fundo imobiliário, tá?
O fundo imobiliário vai comprar esse imóvel mesmo, né? Com o seu dinheiro e com o dinheiro de vários outros investidores. Ele vai pegar um pouquinho de cada um, vai fazer 400 mil, vai comprar esse imóvel e vai botar o imóvel para alugar, né? E aí ele vai gerar o quê? 3 mil reais de aluguel, né? Numa conta grosseira, sem descontar custo nem nada, qual é a parte que o investidor de 10 mil vai receber por mês de aluguel quando ele aplica nesse fundo? Se ele aplicou 10 mil, ele vai receber 75 reais por mês, né? Isso sem tirar custo, sem tirar margem nem nada. Então, assim, a promessa maravilhosa, a gente também precisa ficar atento. Tudo que essa menina sabia sobre fundos imobiliários era verdade, mas faltava o lado ruim, né? Faltava a desvantagem. Então, não é que é para você andar desconfiado de tudo, né? Tudo pode ser um rolo. Mas é só tentar entender, tá, esses são os pontos positivos, gostei. Qual é o ponto negativo? O ponto negativo é que você também não vai ganhar o aluguel inteiro, né? Você vai ganhar uma parte proporcional, vamos fazer essa conta. O ponto negativo é que ao vender as cotas você pode ter uma perda. Legal. Outro ponto negativo é que ao vender as cotas do seu fundo imobiliário, se você tiver lucro, você precisa pagar o imposto de renda sim, né? Você não paga o imposto de renda sobre o aluguel que você recebe todo mês, mas você paga em cima da venda, do lucro da venda das cotas, né? Se você tiver lucro. Então, assim, existem até outros riscos aí dos fundos imobiliários, né? O fundo imobiliário é considerado um investimento de risco alto, que é se aqueles imóveis que o fundo detém tiverem um alto índice de vacância, né? Não conseguir alugar, você vai diminuir o seu aluguel, obviamente, né? Podendo até chegar aos investidores que têm cotas daquele FII terem que botar dinheiro, né? Pagar o condomínio, o IPTU, daqueles imóveis que não estão alugados. Isso nunca aconteceu no Brasil, tá? Os fundos imobiliários no Brasil nunca chegaram a esse ponto, porque, também assim, os fundos são grandes, eles têm vários imóveis, eles têm um gestor e tal. Não tô aqui querendo assustar ninguém que quer investir em fundo imobiliário. Esse risco, né, do investidor ter que botar do bolso dele para pagar alguma coisa é muito baixo, né? Mas é importante você estar ciente disso, né? Então, você precisa pesquisar qual é essa desvantagem e entender aquele investimento como um todo. Porque aí sim, ele deixa de ser aquela coisa mirabolante, fantástica, né? E passa a ser um investimento real, com os seus benefícios e os seus problemas também. Bem-vinda, Andréia! Então, assim, e aí fazer essa conta também é legal, né? Porque às vezes a gente vem com uma pessoa, as pessoas vêm com essa ideia, né? Eu tenho 10 mil, vou botar em fundo imobiliário, vou ganhar aluguel todo mês, maravilhoso. Tá, mas quanto é que vai ser isso? Vai dar 70 reais por mês, isso vai resolver sua vida? Não. Tá, então, beleza, pode ser que fundo imobiliário ainda assim seja bom pra você, pode ser que não. Então vamos olhar outras coisas, outras opções, né? Agora, eu tenho 500 mil reais disponíveis para investir só nisso, porque eu já tenho outros investimentos. Então aí o fundo imobiliário vai te gerar uma renda mensal todo mês, boa. Então, isso tudo vai realmente variando, a gente precisa estar atento a esses erros para não cometê-los, né? Conseguir aprender com os erros de outras pessoas, erros que acontecem, pra gente não cometer os mesmos, né? A gente comete outros, né? Comete erros novos pra ficar diferente, mas não aqueles mesmos antigos. Tá bom, pessoal? Gente, vocês têm alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, coloca aqui pra mim. Outro pedido que eu vou fazer, se alguém tiver sugestão de tema pra live da semana que vem, podem me mandar, tá? Pode ser aqui, ou pode ser lá no direct, ou pode ser nas caixinhas de pergunta, lá dos stories. Eu aceito temas em qualquer lugar, né? Porque todas as vezes que eu fiz uma live a partir de um tema que alguém sugeriu, nossa, assim, as pessoas ficam super empolgadas, né? E os temas da minha cabeça não rendem tanto. Porque, claro, né? A dúvida que tá na sua cabeça, aquele ponto que você quer saber mais, muito provavelmente é a dúvida de outras pessoas, é o assunto de interesse de outras pessoas. E os meus aqui, às vezes eu tô achando que tá todo mundo interessado num determinado tópico e nem tanto assim, né? O pessoal acha, Ana, isso aí já tá um pouco over pra mim, né?
Queria uma live mais aprofundada sobre as opções disponíveis. Opções de quê? De investimentos. As opções de investimentos disponíveis, né? Hoje no mercado, de acordo com cada perfil. Boa ideia, podemos fazer uma live assim. Eu só quis confirmar, né? São as opções de investimento, porque opções é o nome de um tipo de investimento, né? Mas é um investimento bem, também mais arrojado, né? Que não é indicado para o investidor leigo que está começando, tá? Mas então eu já entendi. São entender melhor quais são as opções de investimentos que existem no mercado financeiro hoje, que podem ser adequadas para cada pessoa, né? Beleza, vamos fazer esse tema. Vou me preparar aqui para na semana que vem, terça-feira, a gente fazer esse tema, tá? Gente, muito obrigada. E qualquer dúvida, vocês já sabem que eu tô à disposição. É isso mesmo, acertei então, né? Então tá bom. Terça-feira que vem, 8 horas da noite, a gente tá aqui falando sobre esse tema, viu? As opções de investimento disponíveis no mercado hoje para diferentes tipos de investidores, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite para todo mundo.